e já vi muitas mudanças nessa cidade. Hoje é uma cidade completamente diferente. Naquele tempo, você contava na mão quantos brasileiros moraram aqui. Hoje, eu não sei as últimas estatísticas, mas são muitos, muitos, muitos. Temos um escritório aqui em Miami, de advocacia, onde ajudamos clientes estrangeiros, a maioria sendo brasileiros, em investir nos Estados Unidos e outros lugares. Então, isso inclui a montagem das estruturas, os closings, o planejamento fiscal, com a ajuda do Bruno, a parte offshore com a ajuda do Ramon para atender os clientes, não só na parte de estruturar, mas também de manutenção dessas estruturas. Obrigado pela oportunidade, Bruno, também, por você fazer esse seminário. Sempre um prazer, doutor Nelson. Doutor Ramon, sejam bem-vindos, como tem passado. Faça a sua introdução, você fica no Panamá, né, meu querido? Isso, boa tarde a todos. Eu fico no Panamá, eu sou um advogado que nasceu no Panamá e tenho certificação para ser advogado em Panamá e nos Estados Unidos, no estado de Nova York. Tenho aproximadamente 30 anos de pregar na atividade de corporações estrangeiras e offshore e atividades de trustee e de tributação internacional. Temos um escritório nas Islas Virgens Britânicas, um escritório central no Panamá, e temos também escritórios no Belize, Anguila Britânica e nas Bahamas. E estamos muito contentos de ficar aqui nesta tarde com o Dr. Bruno e o Dr. Nelson. Muito obrigado a todos. Novamente, esse aqui é o nosso terceiro webinar sobre offshore e a substância econômica, tá, dessas offshores. E eu gostaria de perguntar a todos se vocês estão escutando a gente bem, tá? Se está tendo algum tipo de ruído, alguma coisa na parte técnica. Se está tudo bem aí, vocês que estão nos escutando. Parece que todo mundo está nos escutando, o vídeo está correto. Se estiverem todos bem, a gente já pode começar e dar os próximos passos. A gente estava aqui, né, Dr. Nelson e Dr. Ramon, conversando sobre casos de clientes e como são as coisas, quais são as definições de uma pura holding, se não é uma pura holding. Eu acho que a gente poderia até começar com essa discussão, que eu acho que faz parte. Eu acho que a grande maioria das empresas que nós temos aqui nessa ligação, ela lembra mais ou menos uma empresa BVI, né, ou offshore. Uhum. Vou colocar aqui BVI, Uhum. né, que eventualmente é dona de uma outra empresa americana, pode ser uma C Corp, ou uma LLC, né? Ou então uma BVI que tenha ativos financeiros, né? Financial assets. Uhum. Correto? Acho que é grande financial assets que a gente chama nos Estados Unidos. Peço desculpas ao pessoal por estar drawing isso aqui, porque foi uma conversa que a gente começou no começo mais cedo, né, doutor Ramon e doutor Nelson? E a gente queria entender muito sobre essa preocupação aqui da offshore BVI ou Cayman e assim sendo. Se o doutor Ramon pudesse, com mais clareza, explicar antes da gente começar, eu sei que a gente já está pulando lá na frente, né? Mas a definição de pura hold, né? Que isso é uma coisa muito importante, acho que para desenvolver a nossa conversa. O que você acha, doutor Nelson? Seria uma boa? Eu acho ótimo, porque realmente o que você desenhou aqui deve ser 80%
dos nossos casos aqui no dia a dia. Então, eu acho que ajuda bem a gente a entender bem o reporting requirements dessas estruturas. Fique à vontade, doutor Ramon. Sim, sim, não, ótimo. Tem um risco e é que na tradução da definição da holding company, a gente pode perder um pouquinho da essência da tradução, mas vou procurar com essa salvidade com esse warning que a definição de holding, de pure equity holding para a lei de BVI compreende uma sociedade de BVI que somente, e a palavra somente é muito importante aqui, uma sociedade que somente tem as ações de uma sociedade subsidiária, embaixo, que recebe somente dividendos ou interesses ou profits de essa sociedade de embaixo. Então, também os benefícios de um ingresso, de uma ganância de capital por a venda das ações da sociedade de embaixo. Então, com essa descrição, no caso que você tem na pantalla, a sociedade de BVI não seria considerada uma sociedade pure equity holding, porque no diagrama que você tem na pantalla, sim, a sociedade de BVI não somente tem as ações de uma sociedade LLC embaixo, mas a sociedade ainda tem uma inversão em um asset financeiro adicional às ações da sociedade de BVI. Então, o requerimento de que a sociedade holding tenha somente as ações de uma sociedade embaixo não é cumprido. Correto. Como a tenencia de unos ativos financieros no es una actividad relevante, entonces esa tenencia de los activos financieros procuran que a sociedade de BVI não fique dentro das definições de atividade relevante. Tá, então os ativos financeiros não têm como atividade relevante para empresas de BVI, correto? Isso. Então ela não é uma pura holding, correto? Isso. Mas ao mesmo tempo ela também não precisa de passar pelo teste de substância, porque ela tem esse conflito de rendas, correto? Ela nem é uma pura... Isso, não qualifica para atividade relevante. O diagrama que você tem na pantalla não qualifica para atividade relevante por razão da que a sociedade de BVI, mais que somente as ações da subsidiária LLC, tem também ativos financeiros. Por essa razão, a sociedade de BVI não compreende a definição de atividade relevante de pure equity holding. Tá. E se ela não é pure equity holding, então ela não teria então a necessidade de fazer substância. Isso. Não tem que cumprir com nenhuma regra de atividade de substância econômica. Agora, mas a sociedade vai ter que reportar todos os anos. Vai ter que reportar. Ela vai ter que fazer o exemption, né, que a gente chama, né? Isso. Que na verdade no Brasil eles chamam de não consta, né? Você vai fazer um não consta dizendo que, olha, eu tenho esses dois ativos e eu não aplico para substância econômica no país. E se caso eu não tivesse as ações da corporation da LLC, eu teria... Nesse caso... Sim, licença. Nesse caso, fica à vontade. Nesse caso, não, a sociedade de BVI tampouco qualificaria, não qualificaria para nenhuma atividade relevante, porque a atividade de ter um patrimônio, os ativos financeiros, não é considerada atividade relevante para BVI.
Que isso é muito interessante, né? Agora, e se eu não tivesse o caso, eu não tivesse os ativos financeiros, só a corporation ou a LLC? Aí ela seria uma pure holding, correto? Isso, se a sociedade de BVI tem somente as ações da LLC que fica na pantalla, no diagrama, e também percebe ingresso, profit das ações dessa sociedade LLC, então a sociedade de BVI seria uma Pure Equity Holding e então teria que ter light, reduced economic substance requerimento. Requerimento light de economic substance. Ramon, Nelson, e se não... Duas perguntas. Primeiro, e se a LLC não distribuir dividendos, porque não tem income lá embaixo? E a segunda pergunta é, qual que é a diferença de um light compliance e um compliance mais pesado? Qual que é a diferença? Se a sociedade de BVI não está percebendo profits ou benefícios da sociedade de embaixo de nenhuma forma, de ninguém jeito. Nesse caso, não qualificaria para Pure Equity Holding. Mas, se a sociedade de BVI tem uma conta bancária também, a sociedade de BVI que tem as ações da sociedade de embaixo, você tem que ter muito cuidado, que certamente a sociedade não tenha recebido ou não receba no futuro de ninguém jeito ingresso, uma renta que possa ser percebida como uma utilidade ou profit da sociedade de embaixo. Porque isso excluiria a sociedade de BVI da definição, da exceção de Pure Equity Holding. Se a sociedade de BVI qualifica para Pure Equity Holding, então vai ter que cumprir com duas regras de substância somente. Uma das regras é que a sociedade tenha o pessoal qualificado para fazer a tenência das ações da sociedade de embaixo. E o segundo requerimento é que a sociedade de BVI vai ter que ter o espaço, o escritório, o escritório necessário para a tenência das ações da sociedade de embaixo. Em uma sociedade de BVI que somente tem na forma passiva as ações de uma sociedade de embaixo, esses requerimentos de substância vão ser muito superficiais. Não vai requerer necessariamente de uma inversão importante de recursos para ter a substância econômica. É muito provável que ainda estamos esperando mais guias do BVI, mas é muito provável que essa tenência de ações da sociedade de embaixo possa ser cumprida por a sociedade de BVI como um outsourcing que pode dar ao agente residente da sociedade de BVI. Ótimo. Dr. Ramon, uma pergunta. Pode ter na nossa audiência aqui algumas outras empresas da mesma estrutura, mas com por exemplo, em Bahamas, né? Bahamas, pode ter também Caymans. Essa estrutura de Caymans, Bahamas, que nós estamos vendo aqui, ela também é aplicado? Sim, é similar a... Fique à vontade. Sim, não posso falar muito de Bahamas porque não tenho muito conhecimento dos detalhes da lei licença, da lei de Caimán. Não posso falar muito de Caimán. Mas no Bahamas, o conceito é muito similar que BVI. Bahamas tem uma definição um pouquinho distinta que BVI para Pure Equity Holding, mas no final
a interpretação, o conceito geral é o mesmo. Se uma sociedade de Bahamas tem a estrutura que aparece no diagrama, na pantalha, a sociedade de Bahamas não vai qualificar para Pure Equity Holding, porque a sociedade de Bahamas tem um ativo financeiro, ainda que as ações da sociedade de embaixo de LLC. Vamos para as perguntas. Tem uma pergunta aqui que seria interessante. Quando se tem uma corporation, American Corp, operacional, aqui, né? Aqui embaixo, né? Nessa parte de baixo, operacional, e uma offshore, se aplica as novas leis de substância econômica? Tudo depende da jurisdição. Em BVI, se a pergunta é com relação a BVI, a operação da sociedade de embaixo não vai ter relevância na interpretação. A sociedade de BVI ainda vai ser considerada como uma sociedade Pure Equity Holding. Mas no Bahamas, a definição de Pure Equity Holding exclui somente as sociedades LLC ou as sociedades subsidiárias que não participem de uma atividade relevante. Então, se a sociedade LLC tem uma atividade que é considerada uma atividade relevante, por exemplo, a sociedade de LLC tem um negócio de distribuição ou provisão de serviços, que é uma atividade relevante para Bahamas, então a sociedade de Bahamas Holding não vai poder qualificar para um Pure Equity Holding, mas ainda vai qualificar para atividade relevante que tem sua sociedade subsidiária embaixo. Ficou claro? Deixa eu ver se a gente respondeu. Ótimo. Vamos então, né? Agora a gente vai começar a nossa apresentação, né? Obrigado a vocês. Acho que vai falar um pouco do histórico, visão geral de novas regras, jurisdições offshores e como funciona, né? É importante, essas mudanças ocorreram por uma decisão da União Europeia pressionando as empresas, as jurisdições offshores a terem melhores situações de substância sobre essas empresas, né? Em 2017 e em 2018 e 2019 nós tivemos cada uma dessas empresas, cada uma dessas jurisdições começaram a colocar tais obrigações para as empresas offshores, tá? Todas essas informações aqui são para vocês ficarem à vontade. No final do dia, lembre-se que o webinar está sendo gravado. Temos também os slides serão distribuídos para vocês, tá? E então fiquem à vontade com relação a isso. Bom, visão geral das regras, tá? Nós falamos muito sobre as empresas que é Pure Holding, que são os 80% né, dos ouvintes, provavelmente a gente acredita que os 80% dos ouvintes que estão nesse webinar, mas existem as outras atividades relevantes que o Dr. Ramon mencionou, que também tem que levar isso em consideração, né? Muitos dos nossos clientes eles entram nessa área de negócio de propriedade intelectual, né? E também na parte de administrador de fundos. Tá? E isso é importante a gente entender, porque negócios de propriedade intelectual é sempre quando a gente coloca um software, né? Você pega o software, joga ele na BVI
incorpora aquele software na BVI, emite ações da BVI e o software começa a gerar renda em BVI, Cayman, Bahamas, Bermuda, onde for. Né? É muito comum essas atividades serem dois tipos de atividades, tá? É software e o uso de marca, ou registro de marca, ou royalties, no final do dia a gente chama dos artistas, né? Uso de imagem de artistas. Tá? Então, fiquem à vontade com relação a isso. Todos esses 9 tipos de negócio, eles têm sim a substância econômica. Nós, nos primeiros 15 minutos, nós focamos nesta holding company, né? Mas todos os outros têm sim o aspecto de relevante, né? Substância econômica por falta de atividades relevantes nas 4 jurisdições que estamos conversando aqui. Temos aqui uma pessoa que está falando se licença de uso é aplicado. Doutor Ramon, licença de uso entra aqui, né, no negócio de propriedade intelectual, correto? Isso. Também a data de clientes, a data de customers. Se uma sociedade de BVI tem uma administração, a propriedade, o ownership da data de clientes e está outsourcing essa data de clientes a uma outra sociedade, então isso também vai qualificar para propriedade intelectual. Todo ativo intangível, todo ativo que não pode ser, que não é feature, todo ativo intangível é considerado é considerado propriedade intelectual. Eu vou tentar criar uma lista aqui bem rápida, né? Você falou de lista de clientes, né? Nós temos direito de uso de imagem, direito de uso de copyrights, né? Quem cria música, né? Direito de música. Temos também intangíveis, como patentes, né? Marcas, tá? Aqui tem jogador de futebol, direito de uso de imagem de jogador de futebol. É um intangível, não é, doutor? Sim, com certeza. Com certeza. Tudo o que você está listando é um intangível. Todos esses vão cair nesta negócio de propriedade intelectual, que eventualmente esta vai ter substância econômica no local de BVI, Cayman, Bermuda ou Bahamas, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver se a gente cobriu. Temos aqui fintech. Bom, fintech tem 2 tipos de renda que a gente tem que levar em consideração. Uma é a renda da transação, que pode ocorrer, que é prestação de serviço, e outra é a arbitragem do valor que é passado para a propriedade intelectual. Tá? Então vamos assumir que uma fintech gera R$10 ou $10. Se a gente for arbitrar que 5% é do intangível, né, da propriedade intelectual, ela vai ter impacto na propriedade intelectual. Se não for, se a outros 5 for prestação de serviço, correto? Aí ele vai entrar aqui como se fosse administrador de fundos, que é prestação de serviço no final do dia, né, doutor Ramon? No caso de prestação de serviço, você vai ter que ter substância nas offshores, correto? Fala um pouquinho de prestação de serviço. Sim, doutor Bruno, acredito que o fintech é um exemplo muito particular, que precisaria ainda mais investigação, mas
na primeira ideia, eu acredito que qualificaria para negócio de propriedade intelectual, como você tem dito. Também poderia qualificar para administradora de fundos, mas ainda acredito que, além disso, poderia qualificar também para um negócio bancário, porque a empresa de fintech está procurando depósitos, está procurando dinheiro de terceiros para convertir, então, em uma moneda, um sistema monetário especial que pode, posteriormente, ter utilização no comércio que aceita esse tipo de moneda. Então, tem várias áreas que acredito que poderiam ser referência para atividades de fintech. Não vejo possibilidade de que a atividade de fintech quede fora de, ao menos, uma atividade relevante. Eu acredito que pelo menos 3, né? Pelo que você Sim. mencionou. E todas as 3 teriam substância econômica, correto? Isso, todas essas precisam de substância econômica no BVI. E todas essas, uma salvedade é que a atividade de negócio bancário e de administrador de fundo precisa de uma outra licença também, para poder operar, para a companhia poder operar. E essa outra licença é a licença de banco, a licença de administrador de fundo, que são licenças paralelas, com a atividade relevante que a substância econômica que a sociedade tem que ter para poder fazer a atividade relevante. Outro ponto importante é que o negócio de propriedade intelectual é considerado por todas as leis, a lei de BVI, a lei de Bahamas, a lei de British Anguilla, de Belize, todas essas, todos esos acts, essas leis, têm considerado a propriedade intelectual como um negócio de alto risco. Então, a lei tem requerimentos de substância econômica muito mais exigentes para uma sociedade que participe de atividades relevantes de propriedade intelectual que para outras sociedades. Por exemplo, se uma sociedade realiza atividade de propriedade intelectual ou de outsourcing de intangível, essa sociedade vai ter que demonstrar que tem uma razão comercial para ter essa atividade, para fazer essa atividade de BVI, ou de Bahamas, ou da jurisdição offshore. Então, é um estándar muito alto, porque que razão comercial pode ter uma sociedade de BVI para administrar esse negócio de propriedade intelectual de BVI? A razão maior é a tributação. Então, é muito difícil para uma sociedade offshore poder demonstrar que tem uma razão comercial mais relevante que uma razão tributária para fazer esse negócio de BVI ou de Bahamas ou de Belize. Então, é um estándar muito alto para cumprir e vai ficar muito difícil que uma sociedade de BVI ou de Caimán ou de Bahamas em adelante possa continuar fazendo essa atividade de BVI ou de Belize ou de Caimán. Ramon, qual que é a diferença entre headquarters e holding? Na atividade, uma boa pergunta. A atividade de headquarters é uma atividade que envolve a administração física, administração ativa o management de um grupo, de uma turma de sociedades ou de negócios vinculados à sociedade principal. Então, tem, por exemplo, a sociedade headquarter pode estar participando em a facturação de serviços administrativos, de pessoal, tem pessoal que faz, está fazendo decisões, está fazendo
planos de trabalho, está fazendo a contabilidade, está fazendo administração geral, no favor de outras sociedades que estão pagando, que estão proveyendo uma compensação à sociedade principal por esses serviços. Então, isso é o que é uma atividade de headquarters ou de casa matriz, não? Ok. No caso da holding, é uma atividade passiva, e poderia ter o caso em que a sociedade holding tenha ações de administração ou tenha um management role com a sociedade de embaixo, mas a diferença é que somente está fazendo isso para a sociedade da que a holding tem as ações. Não está fazendo isso para outras sociedades que são parte do grupo. Agora, existe no final do dia uma saída para você sair da necessidade de substância, correto? Que seria, por exemplo, caso uma desse tipo de atividade econômica que estamos conversando aqui esteja pagando imposto ou seja registrada em um outro país. Correto, doutor Ramon? Isso. Sim, eu leí no chat um comentário que perguntou se a atividade de imóveis, imobiliária, é uma atividade relevante. Atividade imobiliária não é uma atividade relevante. Não é considerada uma atividade relevante. Então, se a sociedade de BVI ou de Bahamas ou de jurisdição offshore tem a propriedade de um ativo imobiliário numa outra jurisdição, fora de BVI ou fora de Bahamas ou de sua jurisdição de registro, nesse caso, essa atividade não é relevante e a sociedade não tem que cumprir com as regras de substância econômica. Seria nesse caso aqui, né, doutor Ramon? Isso. Ou também, se a sociedade de BVI é proprietária da casa diretamente. Não? Direto, né? O que você está falando também, pode ser também o caso isso, que a sociedade de BVI seja a proprietária da casa do imóvel diretamente. Nesse caso, essa não é uma atividade relevante. E ainda mais, nesse caso, a sociedade de BVI provavelmente qualificaria para a exceção da lei que você está falando. Que é quando você faz o formulário, a gente chama de 1120F. Tá bom? Mas uma coisa que é importante, a gente levar em consideração. Essa estrutura, Dr. Ramon e Dr. Nelson, é muito comum, né? Tanto a primeira, que é essa parte que nós estamos falando aqui, né? Deixa eu colocar aqui, só para que as pessoas possam ver, que é toda essa transação BVI, C Corp ou LLC e dona da casa, né? Ou então BVI, dona do ativo imobiliário direto. Nas duas, você não tem substância econômica em BVI. Porém, é necessário fazer o disclosure anualmente, correto? Isso. Bem, ficou claro, pessoal? Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta aqui. O pessoal está escrevendo várias perguntas aqui. Eu acho que a gente respondeu essa pergunta aqui. Se Investment Advisor para famílias, Friends and Family, tem substância, é uma prestação de serviço, então tem substância, correto, doutor Ramon? Se tiver uma investimento, não tem problema. Sim. No caso que a sociedade de BVI tenha diretamente a propriedade do imóvel,
na outra jurisdição, na jurisdição estrangeira, a sociedade de BVI vai ter que apresentar todos. Primeiro, não vai qualificar para uma atividade relevante. Ainda também vai qualificar para exclusão, que tem uma lei de contribuinte na jurisdição estrangeira. Sim. Porque a sociedade de BVI vai estar pagando um imposto por a propriedade do imóvel anualmente. Então, tem dois critérios para não qualificar para a regra de substância econômica. Mas, ainda mais que o reporte anual, a sociedade de BVI, se a sociedade de BVI está criando no registro como contribuinte estrangeiro, vai ter que entregar, mais que o reporte, também a evidência de que está pagando os impostos na jurisdição estrangeira. Então, tem vários documentos e informações que pode entregar a sociedade de BVI para documentar esse pago, mas são duas responsabilidades que a sociedade de BVI vai ter que cumprir se a sociedade está confiando em o pago dos impostos no estrangeiro. Um é o formulário anual, o reporte anual de que a sociedade está sendo um contribuinte no Estado estrangeiro e a evidência mesma do pago ou da evidência do requerimento do imposto na jurisdição estrangeira. Essa aclaração tem que fazer porque é um pouquinho mais complexo se a sociedade está confiando em o fato de que a sociedade é um contribuinte estrangeiro. E lembre-se também que na estrutura que fica na pantalla, onde a sociedade de BVI tem essas ações a uma LLC e a sociedade LLC tem uma propriedade imóvel, a sociedade em princípio, de BVI em princípio, vai qualificar como um holding, um pure equity holding. Somente teria exclusão da definição de pure equity holding se a sociedade de BVI tem um financial asset, como você tem na pantalla, Sim. ou se a sociedade de BVI não está recebendo diretamente um profit de as atividades de uma outra sociedade, a sociedade embaixo ou uma outra sociedade. Bom, doutor Ramon, doutor Nelson, temos algumas perguntas aqui. BVI mais LLC imóvel mais fixed asset nos Estados Unidos, fora da regra, certo? Correto. Mas não deixe você precisa de fazer as informações em BVI sobre a substância. Você tem que declarar que você está excluído da substância, todo ano. Temos aqui, há uma data específica para a apresentação da disclosure de exemption ou, eventualmente, da substância econômica? Sim. Os deadlines mudam dependendo da jurisdição, mas no BVI, para as sociedades que forem formadas, constituídas do 31 de dezembro de 2018 para trás, essas sociedades têm que cumprir com seu registro a mais tardar no 30 de julho de 2020. Então, essas sociedades têm um deadline distinto que as sociedades, por exemplo, que foram formadas ou constituídas neste ano. Sociedades que fossem de BVI, que forem constituídas a partir do 1º de janeiro de 2019, o reporte tem que ser feito ao vencimento de um ano de sua constituição. Então, se a sociedade foi formada no 2 de janeiro de 2019, tem que fazer seu reporte mais tardar o 1º de janeiro de 2019. As regras mudam dependendo da data de formação da sociedade e também da jurisdição. No Bahamas, em lugar de 30 de junho de 2020, 9 meses depois. Em BVI é 6 meses depois, 30 de junho de 2020. Em Bahamas é 9 meses depois. Então é em setembro. Mas
mudam, você tem que ter muito cuidado, dependendo da jurisdição, porque as regras, se bem a lei de substância econômica tem os mesmos princípios em todas as jurisdições, tem algumas partes movíveis, as datas de reporte, algumas definições, não são as mesmas, então tem que olhar com muito cuidado as regras que aplicam em cada jurisdição e procurar assessoria adequada para isso. Um ponto importante também é que não estamos procurando aqui prover uma informação geral das regras e guia, mas isto não deve ser considerado uma assessoria legal ou formal. Você nós invitamos a vocês a buscar assessoria específica, porque todas as companhias têm regras distintas e têm passos distintos que afetam ultimamente a situação da sociedade. Então, estão convidados a procurar informação específica para seus casos. E nesse caso, lembrando que todos os formulários vai depender também de cada tipo de atividade considerada relevante, né? Não é, depende de cada segmento. Bom, vou abrir aqui para algumas perguntas. Fica então, quando você é dono da a BVI é dono da casa, né, do condomínio nos Estados Unidos, ele não perde, ele não fica exposto à sucessão da pessoa física nos Estados Unidos. Correto, doutor Nelson? Temos uma pergunta aqui. Correto. Tá? É um pouquinho fora do scope aqui, mas realmente a BVI protege contra o imposto de sucessão, porque quando a pessoa morre, as ações são de uma empresa estrangeira. Sendo uma empresa estrangeira, é fora do radar americano, que o estate tax só cobre propriedades nos Estados Unidos. Então, por isso que é isenta de imposto, ainda mais que a sociedade estrangeira tem um imóvel nos Estados Unidos. Ótimo. É comum esse tipo de estrutura na sua operação aqui, né, em Miami, né? Correto? É bem comum. É uma forma clássica de tentar se proteger do imposto de sucessão. Bruno, se você me permitir, eu tinha uma pergunta para o Ramon. Ramon, quando esses reports aqui vão ser preparados, eu entendo que quem que precisa dar entrada nos reports é os register agents, e os register agents vão mandar um formulário para os clientes assinarem, é isso? Explica para nós um pouquinho qual que vai ser o procedimento. Sim, com certeza, Nelson. Isso, a regra da lei, a lei tem uma regra que exige ao agente residente ser o responsável da apresentação do reporte anualmente. Então, todos os agentes residentes das companhias vão ter essa responsabilidade por uma ordem, um mandato da lei. De acordo com isso, o agente residente vai ter que procurar do cliente, do beneficiário ou representante da companhia, a informação da atividade ou atividades relevantes que essa companhia, a BVI Company, tem feito no período coberto por reporte, no último ano. Esse período é o último ano, geralmente. Então, o cliente, o representante da companhia de BVI vai receber um documento que ele tem que completar, reportando qual é a atividade relevante. É muito importante conhecer que se a informação do formulário é errada ou falsa, vai ter consequências penais. Se a informação não é completa ou tem deficiências, também a autoridade pode imponer multas ou sanções pecuniárias para a sociedade. Ainda também que se o reporte não foi entregado ou apresentado no término, também a sociedade vai ser responsável por multas
as multas também mudam dependendo da jurisdição, mas no BVI a mínima é $5.000 e a máxima é $400.000. Então, são multas muito severas e por isso é muito importante que os formulários que vão formar agora vão formar um ritual anual, como o pago das taxas e o mantenimento anual. O formulário vai ficar também um ritual anual. E é muito importante que os clientes estén pendientes desse formulário e se não receberam seus formulários, contactem seus agentes residentes para receber o formulário. Ainda tem tempo. Da BVI, como eu disse, o vencimento, o deadline é no 30 de junho de 2020, mas é importante que todos os anos estén procurando de seus agentes os formulários e enviando os reportes para procurar a informação correta da atividade relevante da sociedade. E mais uma pergunta, Ramon. Mais ou menos, quais são os custos para isso? Eu sei que cada um tem seu custo, mas dá para nós um range. E eu estou vendo escritórios de advocacia no BVI oferecendo legal opinions. A pergunta é necessário ter um legal opinion? É bom ter? Qual que é a sua recomendação aí? Sim, boas perguntas. A primeira pergunta é importante e é que sim, a companhia de custos vai mudar dependendo do agente. Cada agente vai ter seu schedule de custos, mas o que eu estou olhando é que aproximadamente o custo anual por preparar um reporte de atividade relevante e registrar esse reporte com a autoridade de BVI fica aproximadamente uns $300-350. Esse é mais ou menos o rango que eu olhado. Mas pode mudar dependendo do agente. Com relação à assessoria, creo que o approach, acredito que o approach, acho que o approach é o mesmo mais ou menos que o approach com a situação de FATCA para as sociedades e as contas bancárias. Não é obrigatório, não é requerido procurar uma assessoria legal específica para completar o formulário e as informações de atividade relevante. Mas, se você precisa mais certeza e quer ter uma opinião em que basar sua qualificação da atividade da sociedade, então eu invitaria ao cliente a procurar essa assessoria. No mesmo caso como FATCA, quando você recebe um formulário W8 ou W9, tem as informações e tem as bases para procurar informação do FATCA ao IRS, mas eu acredito que é muito mais seguro para a sociedade procurar assessoria antes de completar esse formulário e apresentá-lo. O que vai acontecer é que isso vai incluir um custo adicional por a consulta para completar o formulário. Então, todo é um balance que o cliente tem que fazer. Não? Ele quer completar o formulário com a informação que ele tem. No caso de nossos formulários, por exemplo, nós estamos incluindo todas as informações das definições da atividade relevante e um link, um vínculo para a lei diretamente. Se o cliente quer ele mesmo investigar as regras, ele pode aceder ao link das regras atuais. Mas tem clientes que não querem ler ciento e tantas páginas de lei, então eles vão seguir as instruções resumidas que nós estamos enviando ou procurarão uma assessoria extra à parte para completar seu formulário. Ótimo. Doutor Ramon, doutor Nelson, tem mais uma pergunta aqui.
No caso de uma offshore em Bahamas, BVI ou Cayman, em que o Ultimate Beneficiary Owner é o gestor dos investimentos. Então, uma BVI é uma holding de ativos financeiros, que o gestor também é o sócio proprietário do ativo. Ele tem 100% do ativo é dele, né? Então, no final do dia, ele não se qualifica porque não é uma atividade relevante para a BVI, correto? Sim, qual é a atividade da sociedade? Comprar e vender ativos financeiros. Se a sociedade de BVI compra e vende ativos financeiros, acho que estaria ficando na definição de administrador de fundos. Não? Ele é o mesmo, a pessoa física é o mesmo dono dos ativos físicos. São ativos próprios. São ativos próprios da mesma sociedade. Ele está investindo em ações de um fundo mútuo e vendendo e comprando ações de Microsoft e isso não. Não, nesse caso não qualifica. Nesse caso é uma sociedade que tem ativos financeiros. E isso fica fora da atividade relevante. Exatamente. Tem uma outra aqui que é interessante. Uma BVI que tem ownership de uma BVI que atua como trading company é considerada ter substância econômica? A empresa abaixo dela, a trading company, é uma BVI que compra e vende produtos, né? Faz trading entre os países. Nesse caso, a sociedade de BVI de Embaixo estaria qualificando, no meu critério, como um Distribution and Service Center, um negócio de distribuição de serviços. E, nesse caso, a sociedade de BVI de Embaixo qualificaria para ter uma atividade relevante. A sociedade de BVI acima, que tem as ações da BVI de Embaixo, também poderia qualificar como um holding, um BVI Holding Business, um Pure Equity Holding. Nesse caso, também a sociedade desde acima teria a responsabilidade de cumprir com a substância econômica, mas se a sociedade de embaixo cumpre com as regras de substância econômica, muito provavelmente poderá também fazer um outsourcing para as atividades relevantes, para essas substâncias econômicas reduzidas das sociedades de acima. Então, teria uma possibilidade de fazer isso e combinar os dois requerimentos de substância econômica num só escritório. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui muito interessante. É possível ratificar o Exemption Report caso foi identificado algum erro? Sim, sempre é possível. Sempre é possível, mas é distinto mudar o reporte como um erro, se é feito voluntariamente, que se é feito depois de uma investigação ou uma auditoria. Então, uma auditoria, acredito, não tem regras ainda definidas para esses casos, mas acredito que uma vez a auditoria tem começado, vai ser muito difícil procurar mudar o reporte com o argumento de que o reportado foi um erro. Ótimo. Eu gostaria de deixar aqui, vou para os próximos, nós estamos quase no top of the hour e eu sei que o Dr. Nelson precisa de pegar um avião ainda hoje, né, Dr. Nelson? Peço desculpas aí e agradeço estar aqui com a gente nesse dia tão importante. Esse slide e como outros slides tem as informações como nós conversamos. Nós falamos sobre as atividades econômicas, né? E essas atividades econômicas nós explicamos nos slides. Além disso, caso vocês queiram, nós temos um white paper que fala muito bem sobre esse ponto. O nosso time vai provavelmente colocar aqui para vocês, onde vocês possam fazer o download do white paper.
Esse aqui é uma visão geral, né, do que a gente acabou de mencionar. Todos esses slides serão apresentados para vocês, né? Vocês terão isso em mãos. Como o Dr. Ramon mencionou, caso não feito, vai ter algumas multas, chegando até $400 mil. A gente colocou aqui um range, né? Que vai... Todas as 4 jurisdições onde a Drummond trabalha e com os seus clientes, e eventualmente a gente fez os nossos estudos, esse aqui seria o range das 4. Começa em $5 mil e vai até $400 mil de penalidades caso não façam, tá? E caso façam com erro, tem também, como o Dr. Ramon mencionou. Quais são os impactos, né, no cenário brasileiro? Quando você não reconhece ou você não tem substância em outro país, você pode ser visto pela jurisdição brasileira como também uma empresa sem substância, e eventualmente o que acontece é que os ganhos e os lucros oferidos por essas entidades podem ser considerados e tributados na sua controladora, né? Essa controladora pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tá? No território brasileiro. Isso é importante. Então, se você não tem substância em um país, você eventualmente não teria substância no Brasil. Tem alguma dúvida, pessoal? Isso aqui é importante. Jurisdições que houveram essas mudanças: a Bermudas, Bahamas, Ilhas Virgens, Ilhas Caimãs, Guernsey, Ilha de Man e Jersey. O nosso white paper leva em considerações as 4 jurisdições que estamos aqui mencionando, tá? Como que isso afeta vocês? Bom, para todas as empresas que são offshores, tá? Você vai ter que mudar o dia a dia, pelo menos uma vez por ano, para fazer esses formulários e mandar esses formulários para cada jurisdição via o registrante ou via o seu prestador de serviço, contador ou advogado, quem for. Esse é um ponto. Segundo, é sempre fazer o teste de substância ano a ano. Porque um ano você pode não ter substância, um outro ano você pode ter substância. E você pode também ter substância limitada, que é o caso de BVI. Correto, Dr. Ramon? Isso. Tá? Então, é importantíssimo vocês ficarem a par desses pontos. O nosso time já disponibilizou aqui o link aqui embaixo no chat, né? Vou deixar abrir para perguntas e respostas. Segue aqui os nossos comentários, tá? Os nossos contatos, do Dr. Ramon, do Dr. Nelson e meu. Quem tiver dúvidas, quiser fazer perguntas, podemos abrir para perguntas. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer ao Dr. Nelson, que eu não quero... Dr. Nelson, caso você precise de sair, fique à vontade. Obrigado. Eu gostaria de agradecer pelo seu tempo aí e pelos seus inputs. Eu agradeço pelo esse fórum, que eu acho muito bom. Obrigado, Ramon, pelas informações também. Obrigado, Nelson. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Vamos ver se tem algumas perguntas aqui, Dr. Ramon. Temos feedbacks, isso é bom. Vamos ver se tem mais alguém que gostaria de colocar. Sim, eu creio uma pergunta eu tinha para você, Bruno. Fique à vontade. Sim, Bruno, acredito que uma sociedade de BVI que tem um imóvel nos Estados Unidos tem também que considerar as repercussões desse registro lá, não? Então, se uma forma, um jeito de extrair a sociedade da atividade relevante
voltando à sociedade de um contribuinte nos Estados Unidos ou no Brasil, acredito que a decisão também tem que ter considerações tributárias nessas jurisdições. Então, não sei se, por exemplo, a sociedade de BVI, que vai ficar com um imóvel no Brasil ou nos Estados Unidos, pode convertir a mesma sociedade e as atividades que a sociedade tem fora de os Estados Unidos ou do Brasil um contribuinte para essas rentas também, não somente para as rentas vinculadas com o imóvel ou atividade que se realiza em Brasil, mas se tem um risco também de que as atividades que a sociedade tem feito fora de Brasil tenham risco de ser também vinculadas a rentas. Sim. A pergunta é muito válida, né? Quando você tem, vamos voltar aqui, né, na nosso whiteboard, né? Quando nós temos a BVI sendo dona de uma casa e eventualmente tem ativos financeiros nos Estados Unidos, né? Existe a empresa e essa casa ela está gerando renda, né, aluguel, faz com que a BVI entre em Affected Connected Income nos Estados Unidos, tá? Onde expõe a renda de financial service, né, que é o que a gente está falando aqui, essa renda do lado esquerdo, a uma tributação nos Estados Unidos. Como que fazemos dentro da opção criar uma nova offshore entre a BVI, que é dona da casa, do ativo operacional, e essa, então, uma irmã, que é uma BVI estrangeira, uma BVI que vai ser dona somente dos ativos financeiros. Ok? Ou, é uma maneira, ou a gente coloca a BVI aqui em cima, né? O que é isso? A gente tira a BVI de ser a mãe, né, Pergunta muito válida, doutor Nelson. Doutor Nelson, não, doutor Ramon. A gente coloca a BVI em cima, né, da empresa americana, e essa BVI vai ser dona do ativo financeiro e dona da BVI, que é dona da casa. Tá? Esse relacionamento aqui sai. Então ele move para a BVI e eventualmente temos uma BVI que é dona de uma outra BVI, que essa segunda BVI é dona da casa, tá? E a primeira BVI é dona dos ativos financeiros. Ficou claro, pessoal? Está claro. Nesse caso, a sociedade de acima de BVI não qualificaria para substância econômica porque tem um ativo financeiro. Então, não é uma atividade relevante. A sociedade de BVI, que fica embaixo, que tem um ativo imobiliário, tampouco ficaria obrigada a ter uma atividade relevante e substância econômica. Então, a estrutura seria ótima para procurar para diminuir o risco de impostos nos Estados Unidos por seus ativos financeiros. Correto, exatamente. Ótimo. Temos mais alguma dúvida, pessoal? Doutor Ramon, gostaria de agradecer muito a sua presença.
a todo o seu conhecimento, ao seu tempo, ao bate-papo. É sempre um ótimo estar com você, conversar sobre essas questões técnicas que a gente vive no nosso dia a dia. E muito obrigado aí por não só nos servir, mas também servir os nossos clientes no dia a dia, tá bom? Um grande abraço para você, um grande abraço a todos que vieram, que estão aqui no webinar. Tivemos casa cheia hoje e agradecemos aí a todos vocês, esperamos que vê-los na próxima webinar, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado, uma grande honra ficar com vocês. Boa tarde.